Chega de enrolação, hoje vamos direto ao ponto. Cafeína vai te apresentar o seu primeiro investimento. Vamos dar 3 opções para quem é mais conservador, para quem é meio termo e para quem é vida louca como nós. Por que as ações de bancos estão derretendo na bolsa? A Thaís Laporta conta pra gente. E no quadro Carreira 4.0, a era do perfeccionismo. Consultamos uma especialista para ver se essa característica é boa ou ruim. E hoje a gente vai ver se o Dr. Samidana conhece de verdade os nossos perfis nas redes sociais. É claro que eu conheço. Ó, a gente tem o Spotify, a gente tem o Twitter, o Facebook, o Instagram. Tem mais algum? Tem todas. E o YouTube, claro. Você falou Facebook? É. Falou Instagram? Falou Twitter e YouTube. Spotify. É tudo, Spotify, é tudo Invest News BR. Só o nosso site, que aí é o site, é investnews.com.br. Então, ponto pro Samidana. Ponto para mim. Clica lá, se inscreva no canal, já sabe tudo. E a gente aguarda os seus comentários todo dia. A Pri fica feliz quando vocês comentam. Quando tem elogio, mais feliz. Quando tem alguma crítica, a gente trabalha para melhorar para o próximo. Então, bora pro programa. Roda a vinheta. Fala galera, bom dia! E depois de um pit stop para falar dos 100 dias da reforma da Previdência ontem, hoje nós retomamos a nossa missão de te tirar da poupança, então bora pro telão. Tá aí, Sami, o que a gente fez então, né? Boa. A gente quer apresentar pra galera, quer apresentar pra você o seu primeiro investimento. Então a gente tá mostrando aqui, a gente dividiu em perfis, então o primeiro perfil que a gente separou é o conservador, que é a pessoa que não quer correr risco. Não só a pessoa que não quer correr risco, a pessoa que está pegando o jeito ainda. Às vezes nem investiu na poupança, não perdeu nada. Às vezes é o primeiro investimento fora da poupança que você vai fazer. Então, perfil conservador, a gente fez uma carteira, porque não é porque é um primeiro investimento, precisa ser num único produto. Tem que Até diversificar. porque você tem, por exemplo, Tesouro Selic, que é aquele título que rende a taxa Selic, do Tesouro é o título que menos oscila preço, a partir de R$100, eu acho que já dá para comprar, até menos que isso. CDB, LCI, LCA, tem de vários tipos. O que a gente está recomendando é o pós-fixado ao CDI e com liquidez diária. Então você pode entrar e sair em qualquer momento. E também fundos de renda fixa com baixinha taxa de administração e baixo risco. Lembrando que o CDB, LCI e LCA também são investimentos super seguros. Primeiro, Tesouro é o Tesouro Nacional. E CDB, LCI e LCA, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil por CPF por instituição e ao todo não pode ultrapassar de 1 milhão. Então esse é o perfil conservador, mas a gente fez 3. Exatamente. O próximo perfil eu vou pedir para você contar para a nossa audiência. Vejamos aqui, o perfil moderado, que já é um perfil um pouco mais arriscado, mas não tanto, a gente vai ver depois. Tem o terceiro que é mais arriscado. E o que a gente tem de opção aqui? Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA. Então essas duas opções aqui do Tesouro são títulos que você já corre um risco um pouco maior se você resgatar antes do vencimento. Você pode perder dinheiro, mas por outro lado são títulos que têm taxas mais vantajosas, pagam mais do que o Tesouro Selic, que é aquele título que a gente acabou de falar e que é super conservador. Então, começando por isso, sempre lembrando que a gente dá 3 opções para a pessoa formar uma diversificação, mesmo com pouco dinheiro. Aqui pode ter a partir de R$30, aqui tem R$100 e aqui fundos também, às vezes com R$100 você consegue. Então, assim, com R$500, com tranquilidade você faz uma combinação desses. Exatamente. E aqui a gente colocou com prazos mais longos, CDB, LCA e LCA, porque quando você coloca um prazo um pouco mais longo, você tem um pouco mais de risco, você tem que esperar um pouco mais, não pode resgatar a qualquer momento, pode ter uma multa, né? Não é bem o prazo. O prazo do liquidez diário às vezes é 5 anos. Aqui é carência. Então, quer dizer, o liquidez diário pode vencer daqui 5 anos, mas você pode tirar diariamente. O daqui, você faz um de 5 anos que só pode tirar daqui a 5 anos, ou um de 2 anos. E aí, por isso, rende mais também. Rende mais. Você está abrindo mão da liquidez, para isso você ganha um prêmio em retorno. Exatamente. Aqui a gente tem os fundos multimercados risco médio. O que é o fundo multimercado? Eu gosto do jeito que o Sam explica, que ele fala que o fundo multimercado é o gestor vida louca. Aplica de tudo em um pouco. Sim. Aplica em renda fixa, tudo. Só que aqui a gente colocou
o risco médio. Sim, que é um gestor, né, que deve ter uma parte significativa da carteira em ativos de baixo risco. Exatamente. Né? Então a gente tem, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês no aplicativo da Easy Invest, sim, como que você encontra quais são os fundos de risco baixo, médio ou alto, quando que você encontra o fundo para você. Então vamos lá ao perfil arrojado. A Pri fala que ela é moderada, mas quem a conhece fala que ela é moderada até meia-noite e sem álcool. Depois ela fica muito arrojada. Então, perfil Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA, esse investimento já tinha no moderado, CDB, LCI e LCA com prazos mais longos também estava no moderado e fundo multimercados risco médio, que já já a Pri vai mostrar, também tinha no moderado. O que aconteceu? A gente colocou fundo de ações de risco médio. A bolsa tem risco, tem um risco significativo. Ano passado foi muito bem, ela rendeu mais de 30%, ficou todo mundo feliz. Mas não é sempre que isso acontece. Então, bolsa é interessante, mas precisa ver se você tem o perfil, se você tem estômago para isso. E claro, que também não é binário, assim, ou sou arrojado ou não sou. Se você está em dúvida, você pode entrar em bolsa, mas com um pouquitico de dinheiro. Você vai calibrando a dose. Exato. Uma coisa importantíssima também, que a gente devia ter explicado lá no começo, mas eu lembrei agora, que esses perfis moderado, conservador e arrojado, quando você entra na sua instituição financeira, quando você faz lá o seu cadastro, você vai ter um teste de suitability. E esse teste de suitability, ele faz várias perguntas, então ele diz qual que é o seu perfil. Sim. Certo, Sam? Então, tem que fazer. Importantíssimo fazer. Na Easy Invest, para cadastrar, tem que fazer. Exatamente. E de tempos em tempos, tem que atualizar. Até é uma questão de prudência, tem norma disso para não te oferecerem um produto inadequado ao seu perfil. Então tá aí, a gente deu 3 opções para você que é conservador, para você que é moderado, para você que é arrojado. E agora, lógico que a gente não vai te deixar sem resposta, a gente vai mostrar como que você encontra essas opções dentro do site da Easy Invest. Então a gente vai mostrar aqui para vocês. Tem várias opções, tem ali Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, mas o que eu quero mostrar para vocês são os fundos de investimento, como que você chega, né, Sami? Nos fundos que tem o baixo risco, médio risco, alto risco, para ninguém fazer besteira, todo mundo investir direitinho. Então a gente vê aqui, tem várias opções de fundos. O que você deve fazer? Você clica em filtros. Clicando em filtros, por exemplo, para o moderado que a gente indicou ali, os multimercados. Você clica no multimercados, aplicar, e daí aqui no ordenar por, você coloca por menor risco. Pronto, facinho, você tem ali, a gente já vê logo de cara 2 opções de multimercado, Sami. Uma com R$1.000, outra com 100, que casa com aquilo que a gente falou que dá para fazer uma carteira até, com pouco dinheiro. Acho que o importante é pensar no investimento numa composição, né, numa carteira. É claro que entender os produtos, a gente vai falando todo dia, cada dia de um jeito diferente, cada dia um produto novo, fazer isso. Mas eu gostei muito porque a navegação do site ajuda a pessoa a ficar mais confiante. Certo, dona Priscila? Certíssimo, Sami. E agora você vai contar um negócio do coronavírus, porque tá todo mundo morrendo de medo, eu também. O que aconteceu? Pois é, Sami, então ontem a Organização Mundial da Saúde classificou a epidemia do coronavírus como uma emergência de saúde pública global. A declaração veio junto com algumas informações. Primeiro a gente vai mostrar para vocês o tweet que a Organização Mundial da Saúde colocou ontem. Então eles colocando um breaking news aqui, falando que por várias razões eles estão declarando esse estado de emergência global. E o que eles falaram, que eles consideraram, né, Sami? Já são 7.834 casos confirmados até a tarde de ontem, quando eles declararam isso, quando eles fizeram esse comunicado, 170 mortes, 99% dos casos são na China e 100% das mortes são na China também. Mas o que eles falaram? Que esse estado de emergência global foi declarado porque já existem casos confirmados também em outros 18 países. Não morreram as pessoas, mas estão com isso. Inclusive no Brasil, até onde eu sei, não tem caso confirmado, mas tem suspeitas. Mas são vários. 9 suspeitos. Né? 9 suspeitos. Então, acho que o que preocupa é esse poder aí de se alastrar facilmente. Mas a gente estava conversando antes, aqui, da questão do porquê que esse vírus atrapalha tanto a economia. Você está me contando, Priscila, então peço para você contar para os nossos Não, que eu estava lendo na Economist, eles estavam falando, tiraram um trecho lá de uma pesquisa do Banco Mundial que diz o seguinte, que os danos econômicos que são causados por uma epidemia, 90% desses danos são causados só pelo fato das pessoas terem medo de se contagiar. Aí com isso, com esse temor,
leva essas pessoas a não se não sai de casa, viajar, não vai trabalhar, não consomem, exato. E que acontece num timing muito ruim, porque foi feriado na China, eles estavam falando que o feriado movimenta muito o consumo chinês. E a China, a gente repete aqui várias vezes, a segunda maior economia do mundo. E é o país que mais compra, a gente já mostrou aqui no Cafeína, produtos brasileiros, como soja, como papel e celulose, como minério de ferro, como carnes. Então, quer dizer, preocupa muito, mas chegou aquela hora que eu vou chamar a nossa incansável editora. Cada dia tem uma matéria melhor que a outra, tudo quentinho para vocês. Ela, Thaís Laporta, bom dia para você. Bom dia, pessoal do Cafeína. E o mês de janeiro já está chegando ao fim e adivinha quais ações estão entre as maiores quedas do Ibovespa? São as dos bancos. Dá uma olhada, até o pregão de ontem, o Itaú Unibanco acumulava perdas ao redor de 11%, o Bradesco caía perto de 9%, Banco do Brasil recuava 8% e Santander desvalorizava 11%. O Santander, que essa semana divulgou um lucro 9% maior, mas mesmo assim as ações caíram. Os investidores parecem não estar prestando tanta atenção nesses lucros, mas em outros números, como o aumento da receita. E esse mês, o que pesou também foi um relatório do BOFA, rebaixando a recomendação de compra das ações do Itaú e do Bradesco. Mas isso não é um consenso no mercado. O Credit Suisse, por exemplo, divulgou um relatório defendendo que as ações dos 4 bancos têm um potencial para subir 32%. E em outro estudo, o banco UBS concluiu que a cada meio ponto percentual de alta no PIB, as receitas dos bancos têm um potencial para crescer 1,1% na média, isso considerando só as operações de crédito. E entre os motivos que têm contribuído aí para a queda das ações dos bancos na Bolsa, a gente pode citar a queda na taxa de juros, o aumento da alíquota da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, de 15% para 20%, o limite de 8% ao mês no cheque especial, e o aumento da concorrência com as fintechs e os bancos digitais, que têm obrigado os bancos a se reinventarem. Mais informações você encontra no investnews.com.br e na sua rede social preferida. Confere lá. Então, Semi, a gente acompanha o dia a dia do mercado, sempre tem ali uma notícia, e o que mais pesou para a queda do Ibovespa foram os bancos. Mas o que na sua avaliação está pesando mais? Olha, eu acho que para os bancos a notícia não é boa, mas para a sociedade é. Você tem juros menores, estão abaixando o spread bancário. Eu, particularmente, gosto quando abaixa via concorrência, põe numa canetada. E as fintechs fazem um trabalho excelente, um trabalho que antes era impensado. Tecla SAP. Fintechs são empresas de tecnologia que cuidam de finanças. Então você tem fintech de crédito, você tem fintech de investimento, você tem fintech de comparação, de seguro e por aí vai. Mas o que acontece? Um banco, a gente pensa num banco grande, tem as agências lá, um monte de gente. Se ele quiser dobrar um número de clientes, talvez ele tenha que dobrar ou quase dobrar o número de funcionários de agências. Nas fintechs não é assim. Se a gente pegar, por exemplo, a Easy Invest. Como é tudo feito por tecnologia, não tem nem aquele gerente que em algumas corretoras se chama assessor de investimento. Se você dobrar o número de clientes, talvez você precise de mais algumas pessoas de TI lá, uma rede melhor, mas não dobra o custo. Então você tem esse crescimento exponencial sem crescer o custo. Então elas incomodam muito, mas vieram para ficar e eu acho que é boa notícia. Agora, os bancos vão precisar se reinventar, porque eles ainda cobram muito caro as tarifas, os serviços ainda não são bons e, sem contar as tarifas, os spreads ainda são altíssimos. Então, a gente fala, taxou lá, limitou para 8%. Mas 8% ao mês é um roubo. Exato. Perto do que paga um bom investimento. Com 151% ao ano dá, né? Mas assim... A Selic está 4,5%. Um bom gestor aqui, hoje no Brasil, você não tem nenhum investimento seguro que te paga sequer 1% ao mês. Então o cara está pagando 8% ao mês. Então eu acho que está diminuindo essa assimetria, está melhorando com tecnologia, com base de dados, mas é um dilema, para onde os bancos vão. Então as pessoas que olham ações de bancos têm que olhar também com esse
olhar estratégico, com essa visão de médio e de longo prazo, o que será dos bancos. Eu não sei, mas sei que eles estão incomodados, eles têm uma equipe gigante, tá? Esses bancos não é raro, bancos com mais de 100 mil funcionários, então eles estão se reinventando. Bom para todo mundo, inclusive para eles, porque de tempos em tempos a gente precisa dar uma chacoalhada. Tá aí, Samidana, mais uma vez. Mais uma vez. Com suas explicações aí. Opa. E depois a gente vai fazer uma matéria, né, Sami? A fintech para chamar de sua. Qual a sua fintech? Qual a sua fintech? Como que você gasta menos dinheiro indo para as fintechs? Tem inclusive várias associações, né? Associação Brasileira das Fintechs, mas calma, em breve. Em breve. E agora chegou a hora do nosso quadro Carreira 4.0, que fazia tempo que a gente não chamava. Fazia tempo, então, mas chegou. Vamos lá. Sami, como que surgiu a ideia dessa pauta? Sim. Tava navegando no LinkedIn e vi que um dos artigos mais lidos da semana era um artigo sobre uma moça que falava de perfeccionismo, que ela era muito perfeccionista e tal. E daí o que se falou ali, todo mundo clicando, falando e tal, não sei o quê. E aí o que a gente vê é que a gente vive assim, num momento, talvez numa era dos perfeccionistas, né? Então é uma característica muito prezada hoje. Só que a gente falou com a Maíra Bimoradi, que é a nossa amiga, nossa especialista de carreira. Conhecemos de longa data. De longa data, e que é maravilhosa. E aí ela gravou um vídeo pra gente, pra falar, pra dizer se perfeccionismo é bom ou ruim. Vamos ver. Oi Pri, oi Sami, que legal participar aqui do Cafeína. Perfeccionismo, né? Essa vocês sabem que é o defeito preferido que as pessoas preferem contar aí na hora de uma entrevista com um recrutador, como se fosse uma coisa muito boa, assim, né? Eu sou perfeccionista. Então, acho que ser perfeccionista tem muitas vantagens, né? Acho que o lado bom é que sempre se entrega um trabalho impecável, sempre se preocupa em fazer o melhor, a barra, né, como a gente diz, a expectativa em relação ao próprio trabalho, o trabalho do outro é alta, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Por outro lado, né, o perfeccionismo tem uma questão que muitas vezes tem a ver com o tempo, o prazo para fazer as coisas. Quer fazer tão perfeito que acaba demorando mais tempo do que o deveria. Tem uma máxima nos dias de hoje que diz que feito é melhor do que perfeito. Então eu diria que excesso de perfeccionismo tá caindo em desuso. Antes demais. Feito do que perfeito. Eu tenho outra frase. Qual? Matéria boa é matéria no ar. Matéria boa é matéria no ar. Isso é uma frase de jornalista que as pessoas não têm a menor ideia do que seja. Mas fica aqui, temos um público de jornalistas. Exato. Não, mas eu quero explicar. Faltamos a mídia. Talvez um público de jornalistas, digam aí se vocês são jornalistas. Não, mas o que acontece é que isso é uma questão do Cafeína, né? Do Cafeína. Que a gente tenta entregar o melhor programa do mundo pra Damos vocês. tudo de si, como se fala. Mas a gente tem que fechar o programa. Sim, tem horário. 7 da manhã tem que estar no ar. Não tem jeito. E aí é isso, matéria boa é matéria no ar. Você, Sami, é uma pessoa perfeccionista? Não, tô longe. Olha meu cabelo. O mais perfeccionista da equipe aqui é o Doni. O cabelo dele não tem um fio fora. É verdade. Não tem um fio. Na camiseta, às vezes eu olho, tendo desamarrado. Problemas de várias ordens. Concordo. Ele não pode responder aqui, mas depois a gente pede para ele pra dar o gravar direito de resposta. A gente dá o direito de resposta, claro, mas concordo. Mas o Cafeína de hoje acabou, a gente deseja um bom final de semana. E a camiseta de hoje, qual foi? Tem vários Samis hoje Abaixa a tela aí, fazendo aqui, ó. Eu vou mais pra frente, dá pra ver aqui? Não dá, então eu vou abaixar a tela. Vou fazer aqui, tem vários Samis, vai dar o zoom aqui, fazendo funções matemáticas, como seria o gráfico. Temos também essa rodinha simpática aqui, ó, rodinha simpática. Mas fica aqui nosso desejo de um bom final de semana para vocês. Daqui a pouco tem o Flash com Dona Priscila, que agora é ao vivo, é isso? Agora é ao vivo. Que horas entra ao vivo? 12:30. 12:30 e às 19:30. Doni Denútil, Doni ao Denútil vivo no Conta Mais. E eu só na segunda-feira. Então eu vou agora para um spa, porque eu estou muito estressado. E vou ficar descansando. Mentira, gente. O Sami jamais iria para um spa. Imagina, eu vou ficar trabalhando loucamente nessa redação que não para. Nada contra spas, adoro. Mas é que o Samidana não para um segundo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.